Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos ao canal e hoje nós iremos tratar de um assunto muito importante que é a demografia. Mas o que é a demografia? Com certeza vocês já ouviram falar dessa palavra. A demografia, a imagem está representando isso, ela se trata de um estudo das populações humanas. Como assim? A demografia, ela pode estudar, por exemplo, a quantidade de pessoas desempregadas e empregadas, pessoas pobres, pessoas ricas, homens, mulheres, brancos, negros e assim por diante. Tudo o que envolve população é estudado pela demografia. No Brasil, nós temos o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, responsável pelo estudo demográfico. Então, as questões que envolvem população no Brasil são estudadas pelo IBGE. Continuando, nós temos na demografia algumas palavras importantes, alguns termos. É muito importante que você compreenda. Primeiro local que nós colocamos aqui, local povoado. Aqui nós colocamos a palavra população relativa. O que seria população relativa? Aquela quantidade de pessoas que está naquele local, ela é o bastante para o tamanho daquele lugar? Ou aquele lugar tem um tamanho que conseguiria comportar mais pessoas? Como assim? Nós vamos ver daqui a pouco sobre a densidade demográfica. A densidade demográfica é um cálculo que você faz para saber se aquela quantidade de pessoas é o bastante, é além do que deveria estar ali. Como? Você vai saber quantas pessoas vivem ali por quilômetro, por metro quadrado. Logo adiante nós vamos explicar um pouco melhor isso. Nós temos também na demografia o termo local populoso. Qual é a diferença entre um local povoado, como nós já vimos, e um local populoso? Como eu disse, o local povoado se trata da população relativa. Nós temos que ver se aquela quantidade de pessoas é o bastante ou não para o tamanho daquele lugar. Agora, o local populoso é a população absoluta, é a quantidade de pessoas. Qual é a quantidade de pessoas que aquele lugar tem? Ele tem mais pessoas? Ele tem menos? Então, se trata apenas de quantidade. E nós temos também o local superpovoado, que se trata dos recursos que aquele local tem. Os recursos são suficientes para aquela quantidade de pessoas? Por exemplo, água, florestas, os recursos naturais são suficientes para aquela quantidade de pessoas que vivem ali? Ou o país não consegue oferecer todos os recursos que aquelas pessoas precisam? Então, esse é o local superpovoado. Apenas para lembrar, local povoado se trata de quantidade por quilômetro por metro quadrado. Local populoso é a quantidade, muito ou pouco. E o local superpovoado são os recursos, são suficientes para aquelas pessoas ou não. Continuando, nós citamos agora há pouco a densidade demográfica. Então, como nós sabemos a densidade demográfica de um local? Lembrando que densidade demográfica é um cálculo que nos mostra a quantidade de pessoas por quilômetro por metro quadrado. Essa imagem representa isso. Quantas pessoas vivem naquele local? Nós temos aqui um exemplo. Vamos supor que aquele local tem 1 milhão de pessoas. Qual é a área daquele local em quilômetros quadrados? Aqui nós temos o exemplo de 300 mil quilômetros quadrados. 1 milhão de pessoas vivendo em 300 mil quilômetros quadrados. Se nós dividirmos, dará a média de 3 pessoas por quilômetro quadrado. Então, a densidade demográfica nos mostra isso. Alguns países estão muito cheios, outros já têm uma população suficiente para o tamanho daquele país. A densidade demográfica nos mostra isso. Nós temos também na demografia a taxa de natalidade, que é o número de nascidos vivos no período de um ano
a cada 1.000 habitantes, a cada 1.000 pessoas daquele país, qual é o número de nascimentos proporcional a cada 1.000 pessoas? Como assim? Aqui nós temos também um modelo de como calcular isso. Primeiro você tem que saber qual é o número de nascimentos daquele local. Então você pega o número de pessoas que nasceram naquele ano, vezes 1.000. Por que vezes 1.000? Porque nós temos que saber a cada 1.000 pessoas quantas nasceram. E dividimos pela quantidade de pessoas daquele local. Então, repetindo, você vai pegar o número de nascimentos daquele ano, vai multiplicar por 1.000 e vai dividir pela quantidade total de pessoas daquele país. O resultado será a taxa de natalidade. Nós temos também a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade é o número de mortos a cada 1.000 habitantes naquele ano, no período de um ano. A conta é muito semelhante à taxa de natalidade. Você vai pegar quantas pessoas morreram naquele ano, vezes 1.000, dividido pela quantidade de pessoas total daquele país. O resultado será a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade, ela engloba pessoas que morreram depois de um ano de idade. Por quê? Porque antes de um ano de idade, nós temos a mortalidade infantil. Então, a taxa de mortalidade infantil é o número de mortes até um ano de idade a cada 1.000 habitantes naquele ano. Nós vamos pegar, então, quantas crianças menores de um ano morreram, por exemplo, em uma determinada cidade. Você vai multiplicar por 1.000 e vai dividir pelo número total de crianças que nasceram naquela cidade. O resultado será a taxa de mortalidade infantil. Quantas crianças morreram a cada 1.000 nascimentos que aquele local teve. Nós temos também o crescimento vegetativo, que é muito simples. Se nasceram 1.000 pessoas no meu país esse ano, quer dizer que aumentaram no número de pessoas 1.000? Eu tenho 1.000 pessoas a mais no meu país esse ano? Não, porque também morreram pessoas. Então, para saber quantas pessoas aumentaram no meu país naquele ano, eu tenho que subtrair a quantidade de nascimentos pela quantidade de mortes. Taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então, se nasceram 1.000 pessoas no meu país naquele ano e morreram 600, quer dizer que aumentaram 400 pessoas no meu país. Eu peguei a quantidade de nascidos menos a quantidade de mortos. Esse é o crescimento vegetativo. Nós temos também a taxa de fecundidade, que é a média de filhos que as mulheres têm naquele país. No Brasil, eu coloquei esse gráfico para representar, nos anos 40, a média de filhos que uma mulher tinha no Brasil era de mais de 6, era em torno de 6 filhos, a média. Isso não quer dizer que todas as mulheres tiveram 6 filhos. Algumas tinham mais, algumas tinham menos. A média era essa. Se nós pegarmos já nos anos 90, aqui em 1991, essa média já tinha caído para menos de 3. E em 2010, no último censo que nós tivemos, esse número não foi atualizado ainda, nós temos um número de aproximadamente 2 filhos por mulher. É claro, nós estamos dizendo por mulher, porque a mulher é quem gera o filho. Mas é muito importante lembrar que isso é um compromisso da família, do casal. Continuando, nós temos também na demografia o termo PEA, que é população economicamente ativa. A população economicamente ativa são aquelas pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho. Então, são pessoas que estão em condições para produzir, aproximadamente dos 15 aos 65 anos atualmente no Brasil.
essas pessoas naturalmente estão no mercado de trabalho, com exceção daquelas que, por exemplo, têm uma deficiência que não permite que ela trabalhe, tem alguma dificuldade extra. Mas a maioria das pessoas nessa idade está em condições de produzir. São elas que geram os impostos, são elas que fazem a economia do país crescer. Isso nos traz a transição demográfica, que é um outro termo da demografia. A transição demográfica é o crescimento e a dinâmica da população de acordo com o desenvolvimento. Como assim? O país, de acordo com o desenvolvimento dele, ele vai ter um perfil populacional diferente. Como assim? Por exemplo, num país subdesenvolvido, a taxa de natalidade é muito alta e a expectativa de vida ela não é muito alta, ela é baixa. Por quê? Num país subdesenvolvido, as famílias tendem a ter muitos filhos, os métodos preventivos ainda são escassos, as informações ainda chegam pouco nas pessoas, as condições de vida são precárias e isso faz com que as famílias tenham mais filhos. Mas, como as condições de vida são precárias, a maioria dessas pessoas não sobrevive muito tempo. Isso faz com que a expectativa de vida, o tempo médio que as pessoas vivem naquele local, seja baixa. Então, num país mais pobre, acontece esse perfil populacional. Já num país emergente, que é um país em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, nós temos uma diminuição aos poucos da taxa de natalidade e um aumento também aos poucos da expectativa de vida. Eu mostrei agora mesmo a quantidade de filhos por família no Brasil desde os anos 40. E nós percebemos que atualmente as pessoas têm uma quantidade de filhos muito menor. Por quê? Porque quando as condições de vida começam a melhorar, as famílias, naturalmente, a maioria tem menos filhos. Porque a mulher, por exemplo, irá estudar mais, trabalhar, depois ela vai pensar nos filhos. Há um planejamento maior para se ter uma família. As pessoas conseguem organizar melhor a questão de ter filhos. Ao mesmo tempo, a condição de vida começa a melhorar e, naturalmente, as pessoas vão viver mais tempo. Então, a expectativa de vida aumenta. E aí, num país desenvolvido, nós temos o inverso do que nós vemos no país subdesenvolvido. A taxa de natalidade é baixa e a expectativa de vida é alta, porque as pessoas já têm muito menos filhos. Atualmente, cresceu muito, por exemplo, o número de casais que não querem ter filhos, principalmente em países desenvolvidos. As famílias têm um planejamento ainda maior, então a maioria não vai ter mais de 1 ou 2 filhos. Ao mesmo tempo, a saúde, as condições de vida, a qualidade de vida é muito alta, então é natural que as pessoas vivam bastante tempo. Eu coloquei aqui exemplos da população brasileira dessa transição demográfica. O que é, afinal, a transição demográfica? São as mudanças que acontecem na população de acordo com o desenvolvimento daquele país. Mais filhos, menos filhos, vive mais tempo, menos tempo. E aí nós temos a pirâmide etária, que é uma forma de gráfico que nos mostra a quantidade de pessoas em cada faixa etária. Se nós observarmos, por exemplo, lá na base da pirâmide, de 0 a 4 anos de idade, nos anos 80, a maior quantidade de pessoas do Brasil estava nessa faixa etária, do 0 aos 4 anos. Agora, se nós observarmos a pirâmide do ano 2000, nós vamos ver muitas mudanças, porque aonde nós temos aqui do 0 aos 4 anos, já não são mais a maioria. A maioria agora é em torno dos 15 aos 19 anos. Por quê? Porque os casais, como eu havia dito, passaram a ter menos filhos. Aquelas crianças que eram a maioria nos anos 80, agora cresceram
e são a maioria na juventude, na adolescência. Então, a pirâmide do Brasil sofre uma mudança. Lá em cima, onde nós vemos os idosos, nós vemos um aumento muito grande de pessoas acima dos 70 anos. Se você observar a pirâmide anterior, era muito baixo esse número. Houve um aumento grande desse número, principalmente das mulheres, que são o lado direito da pirâmide. Isso mostra que a qualidade de vida no Brasil melhorou. Agora, a pirâmide brasileira dos anos 2010 adiante, nós já percebemos uma mudança ainda maior. Por quê? A base da pirâmide diminuiu ainda mais, o meio da pirâmide mais inferior aumentou ainda mais e os idosos também aumentaram, porque essa pirâmide ela não termina nos 75 anos, ela vai até além dos 100 anos. Então isso mostra que as pessoas cada vez estão vivendo mais tempo. Só que essa transição demográfica também traz alguns problemas para serem resolvidos. Por exemplo, no país subdesenvolvido, nós temos um excesso de população economicamente ativa. Aquelas pessoas que estão na faixa etária para trabalhar, para produzir. Nós temos muitas pessoas para trabalhar, mas nós não temos emprego suficiente para todas. As condições do país não permitem isso. Então essas pessoas acabam ficando na pobreza. E aí isso causa um número muito baixo de idosos. A maioria morre antes. Num país emergente, as coisas começam a melhorar, mas nós temos que enfrentar novos problemas, adaptações. Por quê? Se você conversar com seu avô, com seu bisavô, na época deles, se aposentava muito mais jovem do que hoje. Era muito natural a pessoa se aposentar entre os 40 e os 50 anos. Hoje é quase impossível isso. Porque naquela época as pessoas viviam menos tempo. Então elas precisavam aposentar antes. A vida era mais curta. Hoje, por exemplo, as pessoas já vivem até os 70 anos ou mais, em média. Então a pessoa se aposenta aos 50, aos 40, ela ficaria um tempo muito grande aposentada. Isso seria um custo para o governo por muito tempo e ele não conseguiria pagar esse tempo todo para tantas pessoas. Então é preciso fazer adaptações, como por exemplo, mudanças na Previdência, como nós já vimos já há muitos anos até os dias de hoje. Aos poucos, a idade para se aposentar vai aumentando. E nós também temos problemas nos países desenvolvidos. Eles não estão fora disso. Quando você tem um excesso de idosos, e é claro, tem que ficar muito claro aqui que nós não estamos criticando os idosos, muito menos os aposentados, porque eles trabalharam uma vida para conseguir isso. É um direito. Mas nós não podemos negar que isso às vezes causa problemas num país desenvolvido. Muitas pessoas aposentadas significam um gasto muito grande com a previdência, com a aposentadoria por parte do governo. É claro que são os impostos que estamos pagando, é claro que são direitos, mas nós temos que pensar que nesse país existe uma porcentagem de jovens muito baixa. Então são poucas pessoas para produzir, para gerar os impostos. E isso passa a ser um problema. Tanto que os países desenvolvidos, como por exemplo o Canadá, estão fazendo campanhas para atrair jovens para esse país, para que eles possam produzir e gerar impostos, para conseguir pagar os aposentados. Então essa foi nossa aula de demografia. Eu espero que tenha ajudado vocês e esperamos vocês no próximo vídeo. Muito obrigado!